Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 10. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje eu te dou a lição me falando a justa ira de Deus. A lição pede para a gente ler o capítulo de Êxodo 32, do verso 9 ao 29. E o que acontece ali? Nós vimos que Deus havia pedido para Moisés descer do monte Sinai, porque viu que o povo estava em rebelião, havia apostasia e o povo se desviando dos caminhos do Senhor. E Deus pede para que Moisés descesse ali, e fosse até o povo. Mas nesse momento, Deus, na verdade, uma ira justa, porque o povo tinha se desviado do seu caminho, tinha construído ali um bezerro de ouro, e ali eles estavam adorando aquele bezerro de ouro, ali eles estavam oferecendo holocaustos, sacrifícios a Deus de ouro, e dizendo que esse Deus de ouro aí, esse bezerro de ouro, havia tirado eles do Egito. Então Deus teve uma ira justa, não uma ira igual ao ser humano, mas se irou ali porque o povo estava fazendo isso, O povo estava sendo ingrato, por tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles, E aí Moisés intercede pelo povo, assim como Jesus intercede por mim e por você lá na Canaã Celestial, para que você se arrependa, para que você volte para os braços de Jesus. Moisés, e nós sabemos que Jesus entregou a sua vida, para que você tivesse a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Moisés aí fez o papel de Cristo, intercedendo por mim e por você. Para nós vermos como a oração intercessória é tão importante, Nós não deixamos de interceder, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, A oração é muito importante, a oração intercessória. E Moisés fez exatamente isso, intercedendo para que Deus não pudesse vir a destruir o povo. E ele fala, como que você vai destruir o seu povo? O que os egípcios vão dizer, quer dizer que você tira o povo do Egito e agora você vai matar eles aqui? Então Moisés foi argumentando ali com Deus, e intercedendo através da oração e falando com Deus para que Deus pudesse não fazer a destruição daquele povo. Você não havia prometido a terra, que mana leite, mel para o povo, tinha prometido lá para Abraão, para Isaac e para Israel, Jacó no caso. E agora você vai destruir o povo? Você libertou o povo para poder destruir ele aqui? Então Moisés fez ali a sua intercessão. E nós vimos que através dessa intercessão, nós podemos perceber que a justiça de Deus, ela pode ser modificada assim, desde que haja arrependimento, a fé, e ele pode fazer isso. Nós vimos no caso do Nínive, Deus ia destruir aquela cidade, porque aquele povo era mau, e Jonas foi enviado para essa missão. Nós conhecemos um pouco da história de Jonas. Ele, na verdade, não queria fazer isso, mas ele acabou, Deus mostrando para ele que era necessário que ele fizesse isso. E depois de tudo que aconteceu, ele foi lá e o povo se arrependeu, e Deus poupou aquele povo, aquela cidade, isso. Então, a oração intercessória tem grande valor. Então, nós vimos que esse líder, Moisés, ele implora ali, enfatiza ali, que os israelitas não eram o povo de Moisés, mas que era o povo ali de Deus. Quem havia tirado eles do Egito não era Moisés, mas sim ele mesmo, o próprio Deus, através das suas
maravilhosas obras, né, poderosas que ele fez. Ele suplica ali ao Senhor, como nós mencionamos, né, falando das promessas que ele fez lá para os patriarcas, como nós comentamos. E ele estava agindo aí como um intercessor entre Deus e a humanidade. É o que eu e você temos que fazer também pelas pessoas que estão hoje em pecado, né? Pode ser um filho seu, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão seu. Nós temos que interceder, suplicar a Deus e pedir que o Espírito de Deus, né, possa agir poderosamente na vida dessas pessoas e que eles se arrependam, né? Tenham fé e volte para os caminhos do Senhor, para que para que eles também não venham naquele grande dia no juízo, afinal eles não venham a ser consumidos, não é isso? E assim que Moisés chega ao arraial, ele e Josué escutam ali, como se fosse uma festa, e realmente está tendo uma festa ali, e Moisés chegando ali, ele fica estarrecido que eles viram ali como as pessoas estavam ali fazendo, né, junto àquele bezerro de ouro, né? E aí ele via as danças. Moisés também fica irado, né, isso, por ver o povo fazendo aquilo que estava fazendo. Ele simplesmente pega as duas tábuas, né, que trazem a lei de Deus, né, e quebra ao pé do monte, como é relatado lá em Êxodo capítulo 32, verso 19. Ao quebrar essas tábuas, que continham aí os 10 mandamentos, né, era um sinal externo da violação de seu conteúdo. O povo estava negligenciando aquilo que Deus tinha escrito com seu próprio dedo, não é isso? Nós vimos que Deus não repreendeu ali Moisés por isso. Mais tarde ordenou que o líder hebreu, né, fizesse duas tábuas para substituir essas primeiras que foram quebradas. E isso está relatado lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 2, e o próprio Deus reescreveu os 10 mandamentos. Então Moisés repreendeu severamente ali Arão, pelo que ato, né, ele foi deixado ali no lugar de Moisés para que ele pudesse cuidar do povo, né, e infelizmente ele negligenciou, e ali foi colocando desculpas sobre aquelas situações, né, culpando as pessoas, né, dizendo que ele trouxeram aquelas argolas, trouxeram aqueles interesses e colocou e dentro lá do fogo, e aquilo se transformou no bezerro, ou seja, ele não estava assumindo o seu erro ali, né? E o que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado ali com mais 70 anciões, teve o privilégio ali de estar recebendo ali, né, aquele contato ali juntamente, né, subir juntamente com Moisés e participar daquele banquete. E aí nós vemos Arão como líder ali, né, fraquejando, não assumindo o seu erro, né, e colocando o seu erro em cima das outras pessoas que o fizeram, né, isso, não assumindo o erro dele. Então aqui a gente vê, né, que Arão quis enganar seu irmão, e a gente sabe que o pecado leva a outro e assim por diante, a idolatria, a mentira. No entanto, aí Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado, né? As consequências negativas eram evidentes. Moisés teve que interromper essa rebelião imediatamente. Aí Moisés, mais uma vez, dá ali a oportunidade para aquele povo se arrepender. Aqueles que tivessem com Jesus deveriam ir para o lado dele, né? E nós vimos que a tribo de Levi, né, todos foram para lá e os demais não foram, né? Diz o relato bíblico que Moisés pediu para que os levitas ali pudessem ir e matar, né, todos aqueles que não se arrependeram, né, preferiram
ao bezerro de ouro, que é o próprio Jesus. Nós vemos aí, infelizmente, né, a justiça de Deus. Quando Jesus voltar e resgatar os seus fiéis adoradores, né, nós sabemos que a justiça de Deus virá. E, infelizmente, aquelas pessoas que não aceitaram a graça de Cristo, né, não aceitaram o seu sacrifício, não aceitaram a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, vão ser eliminados. E assim que é o que aconteceu. Aquela tribo de levitas, né, de Levis, teve que ir aos acampamentos ali, matar pessoas, né, que infelizmente, né, não aceitaram aí, né, voltar para Jesus, não aceitaram a sua graça, a sua salvação, a sua libertação que aconteceu lá do Egito, infelizmente perderam a vida. Diz o relato bíblico que era mais ou menos 3.000 homens ali foram mortos, né, naquela ocasião. Né? A justiça ali foi. Deus não vai forçar você a ficar do lado dele. Né? Na verdade, ele quer que todos se arrependam, que todos aceitem, né, a salvação em Cristo Jesus. Mas aqueles que infelizmente não aceitaram e não vão aceitar, Deus vai ser um Deus de amor também, porque eles não vão ficar felizes, né, na Canaã celestial. Não é isso? Eles vão ficar tristes, porque não é ali que eles queriam estar. Não é isso? Então que eu e você possamos interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, né, pelas pessoas próximas, pelas pessoas que nós sabemos que estão aí, se desviaram do caminho do Senhor e agora precisam da nossa intercessão. Né? Assim como Moisés intercedeu pelo povo, que nós possamos interceder pelas pessoas também, para que elas venham se arrepender. A porta da graça ainda está aberta, para que elas venham aceitar essa graça, aceitar a salvação e a vida eterna em Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.